Teve um evento lá em Tabriz, eu publiquei uma explosão numa área industrial. O que está acontecendo no Irã, né, é um processo que também é de uma guerra de baixa intensidade, com inúmeras operações de sabotagem, que muitas delas são respondidas. Por isso a chamada dessa live, Irã responde. Ataques em Arbil, ataques nas colinas do Golã. Em ambos os casos, foi a resistência, chamada resistência islâmica do Iraque? Pode ser. PMF? Pode ser. Porém, estes grupos, eles têm um apoio, assim como tem o Hezbollah, logístico, de armamento, econômico, que parte, sim, de Teherã. E eu quero dizer para vocês que o Hezbollah e esses grupos no Iraque e na Síria, eles têm muito mais... Olha, prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Eles têm muito mais apoio do Irã do que o Hamas. O Irã apoia muito mais o Hezbollah, as PMF, os grupos ligados ao Hezbollah na Síria do que o Hamas. Tá? Muito mais. Tá? Mas muito mais mesmo. E ele tem capacidade para criar um fenômeno potencialmente destrutivo para Israel e para todas as bases dos Estados Unidos na região. Ele também seria destruído? Possivelmente. Mas o que poderia desequilibrar esse cenário? A utilização de armamento nuclear. Lembrando que em 1945, em Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos utilizaram armamento nuclear, alegando que a utilização do armamento nuclear era um mal menor. Um mal menor porque evitaria mortes adicionais. Esse foi o discurso que os Estados Unidos empreenderam, né, para chamar a comunidade internacional, para a mídia mainstream e tudo mais. Eles dizem, olha, nós fizemos isso porque se não fizéssemos, ao invés de milhares de mortes, teríamos milhões. Não. Mais uma vez, pode ser que esse fenômeno esteja sendo, de alguma forma, sedimentado, preparado, cultivado. Olha, o Irã pode destruir Israel. Irã, eventualmente, está destruindo Israel. E aí você vai jogar a cartada, a carta do Holocausto, dos judeus mortos na Segunda Guerra Mundial, do aspecto moral que determinaria que o Ocidente, assim concebido, apesar de eu não gostar muito dessa definição, né, porque é muito mal utilizada, mas que, por exemplo, a Alemanha, a Itália, a Grã-Bretanha teriam obrigação, a Europa e os Estados Unidos teriam a obrigação de preservar a natureza do Estado judeu e a população de Israel. Então, nesse caso, talvez não fosse tão violento como poderia ser se não houvesse toda essa montagem de um cenário nesse sentido. Mesmo assim, continua sendo arriscado.